Caralho, meu. Oh. Tirou o mudo. Agora é livre. Se não se eu meto o end. Desativa as cenas, que é para não Vou pôr, mas é gravar. Se não fica por gravar, então é pior ainda. Ok, boa tarde. Vou pôr só ajeitar aqui mais um bocadinho a câmera. Sim. Ok. Se calhar hoje até vai ser com mais qualidade. O meu lembrou-se de simplesmente não iniciar e está-se bem. Espero bem que não falhe nada. Como é que está a aula de ontem? Já vi que alguns concluíram. Deixa-me ver se está aqui alguma coisa. Aqui, já estou no outro grupo. Ok. Portanto, estão no sítio certo. Hoje até comecei mais cedo, 3 minutos. Ok? Começamos já, ok? Deixem-me só ver aqui, tenho aqui uma mensagem. Boa tarde a quem está a entrar. Ok? Vamos já. Entretanto, já iniciamos. Deixa-me só pôr aqui também já agora a foto. Preparem-se para esta aulinha. Vamos mecânica, ok? Portanto, vamos trabalhar a mecânica hoje. Rápido. O meu sobreviveu. O meu acordou agora o PC, ó, já vai começar a dar. Pronto, mas agora estamos neste, está tudo bem, estão a ouvir bem, está tudo ok, certo? Eu estou sempre para todas as formações, todas as turmas, ok? Estou sempre para todas as formações. O que acontece é uma turma é direta, outra é sempre vice-versa, ou seja, uma turma indireta, uma turma gravações, uma turma indireta, uma turma em gravações. Quando eu terminar esta,
Se eu vir que tenho possibilidades de... Deixem-me só, se calhar, mudar aqui um bocadinho por causa daquela luz. Porque está a incidir um bocadinho na... Deixa-me só alterar aqui um bocadinho. Não sei se está melhor ou pior. Teve que ser em 5 quadrados. Portanto, se eu vir que tenho disponibilidade e que a turma está, os alunos estão a ter dificuldades, poderei estar em direto uma ou outra vez com vocês. De qualquer maneira, já sabem, há sempre a situação do grupo do WhatsApp, ok? Portanto, para qualquer um, se tiver dúvidas, a expor. E não, agora estão lá na turma do Turbo a falar. Deixa-me só... Ok? Portanto, até está... O outro administrador é que está a falar. Ok? Certo? Ora bem. Entretanto, já vamos iniciar. 5 minutos. Hoje antecipei-me um bocadinho porque tive que andar aqui a trocar de computador para dar correto. Acreditem que vim meia hora, tive meia hora a tentar ligar o computador. Mal iniciou aqui, já está a funcionar agora. Está a começar a ficar subcarregado com muita informação. Okay. Estão preparados para a mecânica? Estão preparados para a mecânica? Boa tarde. Não? Aí tem que ser. Não é não, tem que ser. Já agora deixem-me só, já que estou aqui, ir já buscar aqui documentos úteis. Onde é que está aqui? Sistemas do veículo. Exatamente. Ok. E depois ainda tenho aqui mais um que vai ser útil. Que é... Onde é que está? Ok. Isto, exatamente. Maura, se há, é naquelas... Primeiro, nós demos isso na aula 8. O que é que nós demos na aula 8? Há determinados tipos de veículos, por exemplo, a classe dos motociclos, que tem que andar sempre com as luzes de cruzamento ligadas. Ok, Maura? Certo? Depois, quando existem condições atmosféricas adversas, os veículos também têm que levar as luzes de cruzamento ligadas. Portanto, se for numa destas situações, os veículos que você vê com as luzes ligadas é porque, atenção, ou estão enganados e estão ligados às luzes e não precisam de as ter, pode acontecer, certo? Ou então, pertencem à classe de motociclos, são veículos que transportam mercadorias perigosas, que foi outros que nós falámos que são obrigados a ter as luzes de cruzamento ou médios ligados, afeta o transporte de crianças, que também são obrigados a ter as luzes médias ligadas, e depois quando existem condições atmosféricas adversas. Portanto, se for numa destas situações ou um determinado tipo de veículos que nós falamos, eles são obrigados a ter as luzes médias ou luzes de cruzamento ligadas durante o dia. Ok? Portanto, certo? Boa tarde. Lembram-se daquela pergunta que nós falámos ontem ao terminar, se a condução sob a influência do álcool era sempre uma contornação? Sim? Isto não é criticar, atenção, não estou a criticar, mais uma vez. Já houve um colega vosso que me fez a pergunta. E eu disse, não viu a aula, porque se viu a aula, com atenção, aliás, eu nem respondi, eu disse, veja ao final da aula. Foi assim que eu terminei a aula. Ok? Certo? É só para vocês perceberem que normalmente, isto é mesmo só, ok?
Mesmo só para vocês perceberem que normalmente as questões que vos saem e as mais complexas, que vocês normalmente têm dúvidas, eu normalmente faço-as na aula. Ok? Entendido? Vamos começar? Antes que seja tarde? Sim? Ora bem, vamos lá. Com calma para... Cris, está no final da aula. Foi assim que eu terminei a aula. Os outros podem confirmar. Foi com essa questão que eu terminei a aula. Está escrito... Aliás, eu é que apaguei quando entrei aqui na aula. Apago sempre, porque hoje vou precisar do quadro para escrever. E eu estava escrito assim num quadro destes. Foi mesmo escrito. Eu escrevi a pergunta, meti sim ou não, certo? Já não me lembro bem se foi certo ou errado, já não me lembro o que é que eu fiz, certo? E está lá. Então está tudo direitinho. Ok. Portanto, vamos lá iniciar. O mais importante agora é passar-me à frente. Ok? Primeiro, bem-vindos ao módulo 13, ok? E passamos a estar na unidade 3. Ou seja, lembrem-se, unidade 1, 11 aulas, unidade 2, uma aula, unidade 3, vão ser 3 aulas, ok? E vamos começar por falar no condutor e o veículo. Este início de aula, o que nós vamos falar essencialmente aqui é perceber o que é o veículo. Não precisamos muito ou não precisamos saber diretamente a definição, ou a definição de automóvel, ou a definição de veículo, mas sim vocês perceberem que quando se fala em veículo, e eu já falei nisso e vou repetir, principalmente quando nós dizemos este sinal proíbe todos os veículos, vocês entenderem que veículos podem ser, e já agora até podemos complementar aqui, certo? O que é que um veículo pode ser? Com e sem motor. Não esquecer. Ok? Como quando falarmos em automóveis, vocês não se podem esquecer que os automóveis, ok? Subdividem-se em ligeiros e pesados. E os pesados e os ligeiros, certo? Podem ser de mercadorias ou passageiros. Estão a acompanhar o que eu estou a dizer? Portanto, lembrem-se, veículos com sem motor, velocípede, bicicleta, veículo de tração animal, ok? Automóvel, veículos com motor, vamos ter os automóveis, vamos ter os motociclos, vamos ter os veículos agrícolas, vamos ter as máquinas industriais, certo? E depois, dentro desses, nós, por exemplo, automóveis. Os automóveis, depois, quando dizem todos os automóveis, estão-se a referir ao quê? Aos ligeiros e aos pesados. E depois, os ligeiros e pesados podem ser de mercadorias ou de passageiros, certo? E os motociclos? Os motociclos podem ser simples, ou seja, podem ter 2 rodas. Os motociclos podem ser triciclos, ou seja, os triciclos pertencem à classe dos motociclos. Os motociclos podem ter mais e menos do que 50 centímetros cúbicos. O que é um triciclo? O que é um quadriciclo? Tudo isto pertence, obviamente, à classe motociclo. Vamos projetar, este início da aula é projetar imagens e dizer-vos, ok, se mexer numa imagem, qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via, ok? Este veículo, vocês têm que olhar para a imagem e dizer, olha, este é um automóvel ligeiro de passageiros, este é um automóvel ligeiro de mercadorias, este é um pesado, ok? E não se lembram, em termos de peso, qual é a diferença entre um automóvel ligeiro e um automóvel pesado? Peso bruto. Qual é a diferença? Também vamos falar agora no início. 3.500 kg, ou seja, até 3.500 kg é ligeiro. Acima de 3.500 kg, peso bruto, já é pesado. E lotação, número de lugares. Qual é o máximo de um ligeiro? Lembram-se? Não, senhora. 9. 9, incluindo o condutor.
até 9 lugares é ligeiro, acima de 9 lugares é pesado. Isso são coisas importantes que nós já falámos e que vamos voltar a falar, ou que estamos neste momento a voltar a falar, ok? Que vocês devem fixar. E como é que vocês lembram-se daquelas placas que nós damos no final de uma aula em que eu disse, quando vocês olharem para a traseira deste veículo, que a placa era amarela e laranja, que depois até apareceu uma a dizer veículo longo, lembram-se? Reparem, qual é a velocidade máxima deste veículo que vai à nossa frente? Vocês veem, ok, ele é transporte de mercadorias, tem aquela placa, ele é pesado de mercadorias. Ele é veículo longo, quer dizer que tem mais de 12 metros. Tudo isso é importante, porque eles não vão dizer qual é a velocidade... Ok, há perguntas que eu sei que dizem assim, qual é a velocidade máxima na autoestrada de um pesado de mercadorias? Mas eles podem simplesmente perguntar qual é a velocidade máxima do veículo que vai à nossa frente nesta via. E vocês têm que identificar que tipo de veículo é, se é ligeiro, se é pesado, se é motociclo, se é triciclo, ok? Se é um veículo agrícola. E têm que identificar a via. Se é uma autoestrada, se é uma via reservada, se é dentro de uma localidade, se é fora de uma localidade, se é uma estrada nacional, se é um IC, se é um IP, ok? E é através, obviamente, destas aulas, hoje, no caso, a dos veículos, que é aqui que vamos começar. Portanto, nós vamos começar pela parte exterior de um veículo, certo? E depois vamos falar em certas dimensões, vamos falar em pesos, ok? Falar em pesos dos veículos. Até vou carregar aqui mais um PDF para vocês perceberem melhor. Só um bocadinho. Enquanto estamos a dar e falar, vamos carregar aí o PDF. Pronto. Ok. Está. E depois, como vocês estão a ver aqui, pesos e dimensões. E depois vamos passar para o interior do veículo. Para o habitáculo, onde vamos falar no painel de instrumentos e depois também em alguns constituintes do veículo e vamos terminar a aula falando nos sistemas do veículo. Sistema de lubrificação, sistema de refrigeração, sistema de elétrico, de suspensão, sistema de travagem. Qual é que são os componentes? Tudo isso, ok? Portanto, vai ser uma aula exigente, ok? Quanto baste, certo? Mas acaba por depois ser, as perguntas que vos têm ser muito básicas, ou seja, acaba por a aula ser mais complexa e depois, em termos de perguntas teóricas, não sejam assim tão complexas como vocês pensam pela aula em si, ok? Pronto. Antes de iniciarmos, uma coisa muito importante. Vocês... Okay? Vão ouvir falar essencialmente de 3 pesos quando falamos no Código da Estrada. Vão ouvir falar na tara. Deixa eu pôr aqui, letra grande. Vão ouvir falar no peso bruto. E vão ouvir falar no peso total. Ok? Diferenças. Destes 3, há 2 que vocês sabem porque estão gravados no documento do veículo, ou seja, basicamente são fixos. Ok? A tara, vocês pegam no documento o certificado de matrícula do veículo, ou o documento do veículo, o documento de identificação do veículo, ok? E vocês têm lá gravados, certo? Qual é a tara dele. E a tara é o peso do veículo vazio. Ok? Onde... essencialmente, e é que normalmente uma das perguntas que costuma sair, é atribuído, em média, ao condutor um peso de 75 kg. Ok? Portanto, imaginem lá que diz que a tara daquele veículo é 3.000 kg, já está lá incluído, eles estão a partir do pressuposto que, em média, o condutor pesa 75 kg. Deixem-me só... Desculpem lá. Certo? Depois é assim, é contabilizado, por exemplo, o combustível na totalidade, ou seja, como se o depósito tivesse 90%, todos os líquidos de refrigeração
no nível certo, o nível de óleo, portanto, é tudo contabilizado, mas o essencial, e normalmente a pergunta puxar em relação, para cálculo da tara de um veículo, é atribuído ao condutor um peso médio de 75 kg. Ok? Outro dos pesos que é logo atribuído ao condutor é o peso bruto, desculpem, que é logo atribuído ao veículo, ou seja, que é um peso fixo, é o peso bruto, ou também chamado de massa máxima, ok? Que é basicamente a capacidade máxima. Quer dizer que esse valor nunca poderá haver nenhum peso que ultrapasse o peso bruto. É como nós dizermos, se tivermos um garrafão de água de 5 litros, que o peso, atenção, estou a comparar só para vocês perceberem, que o peso bruto desse garrafão é 5 litros. Ou seja, quer dizer que se vocês tentarem meter mais que 5 litros, o garrafão vai transbordar. Basicamente, e por isso é que muitas vezes vocês ouvem falar que existem operações stop, ok? Em que andam balanças, em que os caminhões são redirecionados para um local para serem pesados. Ou seja, para saberem se o peso bruto está a ser ultrapassado. Ou seja, se esse veículo leva peso a mais, certo? Do que é permitido. Portanto, o peso bruto é a massa máxima, a carga máxima. É para nós sabermos o limite de peso que esse veículo pode levar. E por isso é que é um peso fixo. Ok? Portanto, está lá gravado, que é para nós sabermos. É como dizermos, este carro é de 5 lugares, vocês não podem levar 6. É a mesma coisa. Está lá gravado no documento. Número de lugares, 5. Quer dizer que só podemos levar o condutor e mais 4 passageiros. Está entendido? Ou seja, o que é que nos sobra? O peso total. O peso total é sempre aquele que é variável. Ou seja, é o peso que aquele veículo tem naquela altura. É sempre a tara mais... Como é que eu meto aqui o mais? Mais, ok? Tara mais o peso que leva o peso da carga. Ou seja, o que ele leva naquele momento. Certo? Portanto, reparem, é o peso dele vazio mais o que vocês podem carregar. Nunca pode ultrapassar, e é isso que vocês têm que saber, o peso total nunca poderá ser superior ok? Nunca poderá ser superior ao peso bruto. Nunca. Porque o peso bruto nunca pode ser ultrapassado. Muito rapidamente, vamos fazer aqui umas contas. Eu vou dizer, a tara deste veículo temos um veículo que a tara é 3.000 kg. O seu peso bruto, o PB, é 5.000 kg. Certo? Imaginem, se eu disser, eu carreguei este veículo, para sabermos o peso total, eu carreguei este veículo com 300 kg de areia. Certo? Então, o peso total dele naquele momento é 3.000 mais os 300 kg de areia. Ou seja, o peso total dele é 3.300 kg. Estão a perceber o que é ou não? Agora, estão a perceber ou não? Agora digam-me, qual é a carga máxima com que eu lhe posso carregar? Ou seja, exatamente, 2 toneladas ou 2.000 kg. Exatamente, porque nunca pode ser ultrapassado os 5.000 kg. Ou seja, se ele for vazio, imaginem que eles dizem, o peso bruto a tara deste veículo é X e ele vai vazio. Qual é o peso total? O peso total é igual à tara. Tão simples como isso, certo? Se ele vai vazio, o peso total dele é só, ou seja, se a carga é 0, se a tara dele é 3.000, o peso total vai ser 3.000. Se ele for todo carregado, ok, então é 3.000 da tara mais 2.000, porque é o máximo que ele pode levar, então o peso total pode ser 5.000. Nunca pode ser superior aos 5.000.
Abnildes, obviamente, se você pega nos documentos do veículo, se lá diz que o veículo tem menos de 3.500, quer dizer que nunca pode ultrapassar esse peso. É no documento do veículo que você vê, obviamente. Se for ligeiro, o peso bruto máximo é 3.500. Ok ou não? Se estiver lá escrito 5.000 é porque já não é ligeiro, é porque já é pesado. Ok, Abnildes? Eu só estava a dar um exemplo, ok? Neste caso, obviamente, é claramente um veículo pesado, não é? Se eu digo que o peso bruto dele é 5.000 quilos, ele tem que ser pesado. Se eu dissesse que era 3.500, imaginem que a TAR é 3.000 e o peso bruto era 3.500. Era um ligeiro. Quer dizer que eu só o podia carregar ou com 100 quilos, ou com 200, ou 500 quilos, no máximo. Ok? Está entendido? Isto é só para vocês perceberem isto dos pesos. Está? Bora. O que é que foi? O que é que lhe dói? Ok. Agora, vamos então ver o aspecto. Por exemplo, já estão a ver aí o vídeo, certo? Isto é claramente um motociclo simples. Porquê? Porque tem duas rodas. Certo? Podia ser este é o motociclo com carro, o tal que tem o sidecar. Depois vamos ter o triciclo, se não me engano. Deixem-me ver se ele corre para a frente o vídeo, que é para não andar eu a passar para a frente e depois avança algum. Portanto, isto é só para vocês verem o aspecto, ok? Vimos o motociclo simples, agora estamos a ver o motociclo com carro lateral. Este é o ciclomotor. Deixem-me passar para trás que eu se calhar passei algum. Não. Isto é um ciclomotor, ou seja, basicamente é um motociclo com menos de 50 cm cúbicos, daí chamar-se ciclomotor. Portanto, para ser ciclomotor quer dizer que a sua cilindrada é inferior a 50 cm cúbicos. É melhor deixar o vídeo correr, enquanto isso bebo mais um bocadinho. Está mesmo calor hoje. Ai, anda lá para a frente. Ok? Reparem, depois temos aqui um ciclomotor de 3 rodas. Não esquecer que qualquer veículo da classe dos motociclos que não tenha caixa rígida, que não tenha capota, é obrigatório o uso do capacete. Neste caso, neste ciclomotor de 3 rodas que vocês estão a ver aí, como tem cobertura, tem uma carroceria, certo? É dispensável o uso do capacete. Isto é um triciclo, em que pode ser 2 rodas à frente e uma atrás, como este, mas pode ser ao contrário. Já existem triciclos com uma roda à frente e com 2 atrás. Ok? Portanto, neste caso, o exemplo que eles deram foi este aqui. Isto é só para vocês verem um aspecto, ok? O quadriciclo, neste caso um quadriciclo ligeiro, que agora já vai até aos 450 kg. Quadriciclo ligeiro, que pode ser tipo esta, que vocês normalmente chamam Moto 4, ok? Como pode ter caixa rígida, que é o que vai dar a seguir, que é o que vocês vão ver a seguir. Mas já vai passar, ok? Estão a ver aí? Pode ser assim. E depois também há os quadriciclos pesados. O quadriciclo ligeiro para quadriciclo pesado tem a ver o peso, ok? Ligeiro é até 425, desculpem, 425 é a nova lei, e o pesado já vai até 550. Quadriciclo pesado. Isso é só para vocês verem um aspecto. Isto é como nós chamamos de papa-reformas, ok? Já agora, não esquecer, todos os veículos a motor necessitam de ter matrícula para poder circular na via pública. E depois, ainda existem os reboques. Todos os reboques que tenham um peso bruto superior a 350 kg também têm que ter matrícula própria. Portanto, existem os veículos com motor, todos os veículos a motor necessitam de ter matrícula para circular. Só existe um caso.
Trator carros, que vamos ver o que é, que vocês vão ver que é um veículo agrícola, ainda não tem legislação, por isso aquele veículo ainda não precisa ter matrícula. Trator carros. Já vou dizer o que é também. Temos aqui o exemplo de vários automóveis ligeiros. Okay? Que é para vocês perceberem também a situação do automóvel. Portanto, é um veículo com motor de propulsão, dotado de pelo menos 4 rodas, com tara superior a 550 kg, porque senão é um quadriciclo, cuja velocidade máxima é por construção superior a 25 km por hora, certo? E que se destina a transitar na via pública sem ser sujeito a carris. Ou seja, isto é a definição exata de automóvel que vocês não precisam de saber, ok? Diretamente. Depois temos, como vocês viram, o automóvel ligeiro de passageiros, este maior, e o outro no canto superior direito, por exemplo, um exemplo de um ligeiro de mercadorias. E depois aqui nesta imagem, na anterior, temos aqui embaixo um pesado de mercadorias e lá em cima um pesado de passageiros. Isto é só para vocês também, mais uma vez, perceberem o aspecto, ok? Já sabem o que foi mais importante, repetimos. Agora, é claro que é importante vocês olharem e saberem que tipo de veículos, dizer, olha, isto é assim. Portanto, no número 1, que até vou parar agora aqui, no número 1 temos os de passageiros, ligeiro de passageiros, pesado de passageiros. No número 2 temos 2 exemplos de veículos de mercadorias, o pesado de mercadorias do lado esquerdo e o ligeiro de mercadorias do lado direito, e o 3 são os veículos especiais, ou seja, os veículos construídos para desenvolver missões urgentes de socorro. Chamam-se veículos especiais, ok? Portanto, basicamente é uma classe extra, uma classe à parte. Ok. Pronto, isto não precisam de saber. Só para mostrar, que é para avançar, que é para darmos por ordem que está aqui. Depois temos os veículos agrícolas e não se esqueçam, reparem o que é que está escrito aqui em baixo, na parte de baixo do vídeo. Essa palavra. O que é que se diz aí? Trator. Mas atenção, sempre que vos saia a palavra trator, não se refere diretamente ao que vocês estão a ver aí na imagem. Para se referirem ao que está aí na imagem, tem que dizer trator agrícola. Ok? Isto não é um trator. O que vocês estão a ver aí na imagem é um trator agrícola. Ok? Desculpem, isso é uma ratoeira. Trator é a parte da frente, aquela cabine do caminhão que eu vou já mostrar o que é. Ok? Pronto, vamos só mostrar aqui os veículos agrícolas. O trator, a máquina agrícola, o motocultivador, que pode ser esse, vocês estão a ver nessa imagem maior, como pode ser que é este aqui do lado direito em baixo, é equiparado ao trânsito de peões, que é, vai um homenzinho em pé a empurrar aquilo no campo. Isto é que é o trator carro. Okay? Portanto, motocultivador. Agora, o trator carro são tudo veículos agrícolas. Aliás, vocês vão lá à tabela das velocidades, estão lá estes nomes todos, não é? Estes são os tais que não precisam de matrícula ainda. Uma máquina industrial, ok? E depois ali o reboque de uma máquina industrial. Depois, o autocarro articulado, chama-se articulado. Sim, Euniles. Nós vamos dar isso na aula 17. Nós vamos poder conduzir veículos agrícolas, ok? Mas agora, pela nova lei, embora foi revogada até ao final do ano, mediante formação. Antigamente era direto. Quem tivesse ligeiro ia poder... Vamos falar nisso na aula 17, ok? Não adianta já estarmos a misturar as coisas, senão vocês começam já a confundir. Já é matéria muito... Já é complexo. Este é o autocarro articulado. É articulado porque tem aquele fall ali. Estão a ver ali? Aquele fall. Tem assim uma ligação. Parece que tem um aumento. Ok? Chama-se autocarro articulado.
Isto é o tal trator com semi-reboque. Esperem aí. Que é para vocês perceberem a diferença. Vou tentar mais ou menos reproduzir aqui. Ok? Certo? Isto é o trator. Ok? E depois engata aqui o que é chamado de semi-reboque. Ok? Engata aqui em cima. Portanto, isto é o veículo trator. Quando eu dizer o trator pode circular na autoestrada, pode. O que não pode é o trator agrícola. Isto é então chamado de semi-reboque. Quando for, por exemplo, um pesado com reboque, temos o pesado, okay? Que tem aquela cabine, certo? Oh, desculpem lá, esperem aí que eu vou tentar desenhar melhor. Oi, quero apagar em vez de apagar. Portanto, temos o caminhão. É melhor, esperem aí que é mais fácil vocês virem por aqui. Portanto, isto aqui é o tal trator, estão a ver? Isto funciona aqui independentemente. A parte da frente, certo? É o veículo trator. Quando for pesado com reboque, vai ter que ser assim. Esperem aí que eu vou passar aqui para a frente, que é para vocês perceberem já. Isto já falámos. Portanto, aqui estão a ver, é um trator com semi-reboque. A parte verde é o trator. E depois tem o semi-reboque, é aquela coisa que engata ali, aquela parte para trás. Onde é que está? Já avancei demais. Esperem aí. Ok. Isto é um semi-reboque. Isso, não, o veículo pesado. Onde é que está? Caramba. Isto tem que ter aqui um veículo pesado qualquer para aqui. Esperem aí. Estão a ver em cima aquela imagem de cima do lado direito? Oh, já desapareceu. Esperem aí. Ok. Estão a ver aquela imagem ali em cima, do lado direito? Em cima? Sim ou não? Pronto. A de cima do lado direito é o pesado com reboque. Pesado, o da frente, com reboque. É diferente de dizermos trator com semi-reboque. Diogo, exatamente. No outro, aquela cabine, que é o veículo trator, é o pesado. E depois leva um semi-reboque. Aqui é um pesado com reboque. Já agora, e houve alguém que me perguntou, porque saiu num teste, se não me engano, e eu já referi isto, pesado com reboque é uma velocidade. Quando é trator com semi-reboque, é igual ao pesado de mercadorias. A velocidade máxima de um trator com semi-reboque deste é igual ao pesado de mercadorias. E houve alguém que saiu e errou num teste e até mandou essa dúvida. E eu disse, na aula está, que na aula das velocidades eu falei, atenção, pesado de mercadorias é igual ao trator com semi-reboque. Se for pesado com reboque, é pesado de mercadorias com reboque. Se for trator com semi-reboque, é igual a um pesado de mercadorias. Ok? Perceberam? Isto é para fixar. Isto lá está lá na aula. E sai a pergunta. Pronto. Agora, para vocês perceberem uma coisa. Quando se fala em conjunto de veículos, como vocês estão a ver aqui em cima, escrito amarelo, conjunto de veículos quer dizer que são dois veículos. Trator, semi-reboque. Um ligeiro com reboque. Um pesado de mercadorias com reboque. Um pesado de passageiros com reboque. Um motociclo com reboque. Chama-se isso conjunto de veículos. Funciona como se fossem dois veículos. Ok? Quando se fala em veículo único, representa um único veículo. O autocarro, trator, semi-reboque e caminhão, sim. O autocarro articulado é um veículo. Por exemplo, o comboio turístico, apesar de ter várias carruagens, é apenas considerado um veículo. Chama-se veículo único. Portanto, veículos únicos, temos este autocarro articulado e temos, por exemplo, o comboio turístico. Conjunto de veículos é quando temos um ligeiro com reboque,
um pesado com reboque, um trator com semi-reboque, um motociclo com reboque, então chama-se isso um conjunto de veículos. Ok? Certo? E, oh, Maura, estás a referir àquela cena da velocidade. Um pesado de mercadorias, ou, desculpa, um trator com semi-reboque, a velocidade máxima em todas as vias é igual ao pesado de mercadorias, ou seja, ao caminhão normal, aquele pesado de mercadorias normal. Certo? Pronto. Depois temos o velocípede, bicicletas, aí já estamos nos veículos sem motor, e depois mais à frente, isto é um semi-reboque, que é para vocês perceberem. Isto é um pesado de passageiros com reboque. Isto é o veículo de tração animal. Isto é só para vocês terem noção. Okay? Acho que toda a gente sabe o que é um veículo de tração animal. Independentemente de ser puxado por um burrinho ou por um cavalinho, é um veículo de tração animal. Já agora, registrem aí a primeira palavra-chave. Número 99. Aula 13. Número 99. Depois temos aqui, em termos de veículos já está tudo. Deixem-me só ir agora buscar aqui os pesos e as dimensões, que é mais importante. Se quiserem tirar print, deixem-me ver se eu tenho aqui, que é mais fácil para vocês, se calhar. Para vocês tirarem print, se calhar vai ser melhor por aqui. Já agora, olha, veículos únicos. Estão a ver aqui? O autocarro articulado e o comboio turístico. Um reboque de um trator agrícola, certo? E um semi-reboque. Uma máquina industrial e o veículo sobre carris. Motocultivador, certo? Sendo que este é equiparado ao peão, porque o peão vai ali em pé, o homenzinho vai ali em pé. Trator agrícola, máquina agrícola. Quadriciclo ligeiro e quadriciclo pesado. Aqui ainda estava pela lei antiga, por isso é que eu já não mostro isto. Porque, olha, este aqui agora é 425 e aqui está 350, que está errado. Isto, entretanto, mudou há pouco tempo. Ok? E este já não existe este, é acima dos 450 e vai até aos 550. Por causa das baterias. Quando são elétricos, podem ter mais peso por causa das baterias. Isto mudou por causa do AMI. Isto mudou, para o AMI ser um quadriciclo ligeiro, isto mudou. Para vocês perceberem. Ok. Mais o velocípede. Ok, isto não é preciso. Pronto. Se vocês quiserem fazer print, atenção, não conheço nenhuma pergunta que vos saia sobre pesos. Saia do veículo longo, que é aquela dos 12 metros. Ok? Mas tem a ver até com o comprimento. De pesos, que eu saiba, não sei nenhuma. Agora, eu tenho aqui esta tabela, ok? E tentei arranjar mais ou menos algo que vocês conseguissem chegar facilmente, certo? Ao peso. Isto aqui é o número de eixos. Ou seja, que é rodados. Por exemplo, um carro normal, um carro ligeiro tem 2 eixos. O eixo da frente e o eixo de trás. Ok? Pronto. O que é que acontece? E eu arranjei esta particularidade aqui. Eu vou repetir, Abniles. Eu não conheço, nem colega vosso nenhum me transmitiu que lhe sai perguntas sobre pesos. Eu não conheço nenhuma pergunta. Mas são 7.500 perguntas. Eu não as conheço todas. Eu sei, mas nunca nenhum colega vosso me disse que sai perguntas sobre o peso. Mas imagina que começam a alterar e começam a pôr. Ok? E eu gosto de ter as coisas e gosto que vocês não sejam surpreendidos. Isto torna-se fácil, ok? Se vocês, que é esta particularidade que eu arranjei mais ou menos aqui, que é, reparem, 2 eixos, 2 vezes 8, 16, dá 19. É mais ou menos, ok? Não, é que não existe outro contrassenso, outra coisa lógica. 8 vezes 3, 24.
dá 26. 4, 8 vezes 4. 8 e 8, 16. 16, 24, 32. Está certo. Estão a ver? Depois, é a mesma história. 3, 8 vezes 3, dá 29. Foi a única coisa que eu vos tentei. Okay? Agora, que eu saiba, não sai. Okay? Tenham atenção a este, que a escala 1 de um reboque de um veículo agrícola. Ok? Portanto, se for de um eixo, 10 metros. Acho que me lembro de uma de um veículo agrícola, de um trator, de um reboque de um veículo agrícola. Ok? E é 10 metros. 10 toneladas, desculpa. 10 metros. Tá ou não? Pronto. O mais importante nós vamos falar. Ok? Fizeram print? Façam uma... Pá, normalmente dá certo. Agora... Porque vocês fazem o número de eixos e pelas hipóteses de resposta, estão a entender? Vejam a mais aproximada e normalmente dá certo. É por isso... É que agora vocês estão a pensar assim, mas como é que eu vou dizer? Por exemplo, 2 vezes 8 dá 16. Como eu vou saber que é 19? Porque normalmente eles põem tipo 19, 26, 30 e tal. E vocês sabem que é o 19. Porque tem 2 eixos. Estão a perceber? Juntamente com as hipóteses de resposta, como é a escolha múltipla, vocês conseguem escalar fácil. Por isso é que eu meti isto também assim. Ok? Pronto, faltava explicar essa parte que era importante. Que é para vocês perceberem... Assim, que comparação é que ele arranjou, que aquilo nunca bate certo, bate pelas hipóteses de resposta, depois vocês acabam por chegar lá. Então, normalmente vão por isto e acabam por ser fácil. Ok? Pronto, deixem-me só ver agora. Pronto, já agora, e continuando aqui, isto sim, saem muitas perguntas sobre os comprimentos. Normalmente, o comprimento máximo, que vocês vão ver qual é, regra geral, o comprimento máximo de um veículo. Sai muitas vezes a pergunta da altura máxima, também já vamos ver, e sai muitas vezes a pergunta da largura. Fala em largura máxima, ok? Vamos ver só comprimentos. Reparem já agora, isto é um pesado de mercadorias. Tem 3 eixos, 1, 2, 3, e o comprimento máximo que pode ter é 12 metros. Nos autocarros é simples. Um autocarro com 2 eixos, 1 eixo, 2 eixos, o máximo de comprimento é 13,5. Quando tem 3 eixos, o comprimento máximo é 15 metros. Quando tem 3 eixos, ou o tal, desculpem, quando é o articulado, tem os 18,75. E isto é o tal articulado, tem aqui o tal fold. Estão a ver aqui? Portanto, é o comprimento máximo de um autocarro, é os 18,75, que é a regra geral, o comprimento máximo de um veículo. Vai haver uma ou outra exceção, mas regra geral, o comprimento máximo de um veículo é os 18,75. Depois temos este, que é o tal trator. Reparem, trator é esta parte aqui. E depois tem o semi-reboque, em que o comprimento máximo é 16,5. Atenção, eles podem ter 15, podem ter 14. O máximo, estamos a dizer o máximo. Ok? 16,5 metros. E este aqui é o tal pesado de mercadorias, obviamente, com reboque. E o pesado de mercadorias com reboque pode ir até aos 18,75. Uma das exceções, os caminhões que transportam, que são de transportar material linhoso, ou seja, os pinheiros, as árvores. E esses podem ir até aos 25 e 25. O comboio turístico, onde o máximo é os 18,75, não pode ser mais do que isso. Os reboques de 1 ou mais eixos dos veículos agrícolas até 12 metros, não pode ter mais de 12 metros. Outra exceção em relação aos 18,75 é esta máquina industrial que pode ir até os 20 metros.
Isto sim, importante, sai muitas vezes. Largura. A largura máxima de um veículo, regra geral, é 2,55. Mas há um determinado tipo de veículos que podem ir até aos 2,60. Que são os chamados transporte condicionado. Sabem o que é isto de transporte condicionado? Sabem ou não? É que tem esta caixa de carga. Tem isto. Que serve para isolar o frio, o calor, ou seja, aqueles caminhões de arcas frigoríficas. É a espessura, por causa de terem uma espessura maior, esta parte da caixa aqui, não é? Esta parte aqui da caixa, certo? Então esses são permitidos ir até aos 2,60. Chama-se transporte condicionado, porque está condicionado à caixa de carga. Ok? E normalmente tem a ver com aquelas câmaras frigoríficas, aqueles caminhões que têm a câmara frigorífica, ou até, por exemplo, o transporte do pão, normalmente, ok? Porque tem aquela coisa mais grossa. Mas normalmente caixa frigorífica é o mais usual. Chama-se transporte condicionado. E estes podem ir até aos 2,60. Estamos a falar em 5 centímetros de diferença. Okay? Tem a ver com a espessura. Uma das exceções é também estas máquinas industriais em que a sua largura pode ir até aos 3 metros. Em relação à altura, regra geral, que é a pergunta que sai, é 4 metros a contar do solo. Ou seja, a altura máxima, regra geral, de um veículo é 4 metros a contar do solo. Sendo que existem duas exceções. Alguns autocarros podem ter até os 4 metros e 15 e algumas máquinas industriais podem ir até aos 4 metros e meio de altura. Muito bem. Até agora, dúvidas? Tudo ok? Sim? Sim ou não? Estava a ver. Acho que já dá chuva para o fim de semana. Portanto, vai ser um fim de semana ótimo para vocês estarem metidos em casa a estudar código. A aturar-me. Ebenildes, você faça testes de treino que você vai ver que é aquilo que estamos aqui a falar. Não é nada de complicado. Nada de complicado. Ok? Pronto. Faça lá que vai ser... Não tem nada que saber, é só você ver a imagem, ok? É só você ver a imagem. Muito bem. Isto que vocês estão a ver aí são basicamente os constituintes de um veículo, certo? Onde nós temos o quadro, okay? Que é a estrutura resistente sobre o qual assentam os restantes, falta ali um R, constituintes do veículo. Basicamente é esta parte de fora, ok? Onde depois tudo vai assentar lá. Vai assentar o motor, vai assentar tudo, ok? A carroceria é aquela parte que depois molda o veículo. Ou seja, estrutura que define as formas exteriores do veículo. Vamos ver só aqui mais uma imagem. Por exemplo, estão a ver aqui? Certo? Esqueçam essa parte do monobloco. Isso não precisam saber. É só um aspecto, ok? Pronto. Importante. Primeiro, habitáculo do veículo. Saberem o que é o habitáculo do veículo? Sabem o que é? Interior do veículo. Certo? Portanto, o interior do veículo, que obviamente deve ser conhecido, ok, pelo seu condutor. Principalmente a parte referente ao lugar específico do condutor. Eu não quero ouvir nenhum aluno a dizer é a primeira vez que eu entro deste carro. A disposição dos vários instrumentos que vocês vão ter que ter acesso, ligar as luzes, ligar o ar, a manete dos piscas, a manete das luzes, ou onde se liga as luzes, o painel de instrumentos, que há uns que têm conta-rotações, há outros que não têm, podem ser diferentes. A disposição, o sítio onde está, o sítio onde se liga as luzes de perigo, é diferente. Mas o símbolo é sempre igual de carro para carro.
E uns ligam aqui, outros ligam mais abaixo, outros é de rodar, outros é de fazer isto. Vai haver uma aula do E-Condução onde tem mesmo fotos de diferentes manetes para ligarem, por exemplo, as luzes. Mas o símbolo é sempre igual. Portanto, não quero ouvir dizer onde é que se liga as luzes neste carro. Quando vocês se espreitarem, vão ver, porque os símbolos vocês vão dar aqui e vocês vão... Ó, está aqui. Vários deles. E vou-vos mostrar mais. Para além destes que estão aqui. Ok? Se acende mais acima, se acende mais abaixo, o significado é o mesmo. O importante é vocês saberem e procurarem. Porque aquilo que vocês querem, vocês até procuram. Portanto, isto também podem procurar. Porque eu nunca entrei neste carro, é a primeira vez que eu ando, nem sei acertar os espelhos. Está lá o símbolo. É só vocês procurarem. É só pensarem um bocadinho. Ok? Certo? Portanto, eu lembro-me perfeitamente de estar a fazer uma aula de condução, primeira aula de condução, e perguntar ao aluno onde é que era o painel de instrumentos. Ele disse-me que era na mala. E eu disse, então vai lá procurar. E ele saiu fora do carro e foi procurar. Não encontrou. Estava à frente dele. Ele é que saiu do carro. Ok? Obviamente o painel de instrumentos é isto que vocês têm aqui à vossa frente. Que é de perfeito acesso aos vossos olhos. Para quê? Porque vocês vão ter que estar a conduzir e muitas vezes, certo? Vão ter que olhar para o vosso painel de instrumentos. Uma coisa importante que vocês vão ter que controlar e olhar para o painel de instrumentos para controlar. Uma das coisas que vos indica o painel de instrumentos que vocês vão ter lá, a velocidade. Aliás, há um examinador no dia do exame de condução que pergunta Cris, houve uma coisa. Nunca vai ser na mala, nem vai ser no banco de trás uma coisa que tu tens que estar perfeitamente a conhecer e a ver. Tem que ser ao alcance dos teus olhos. Okay? E eu perguntei-lhe a ele e ele tinha assistido a esta aula. Ou seja, eu acho que podemos... O vosso formador prático pode ser exigente ao ponto de vocês dizerem onde é que estão as coisas. Porque mais acima, mais abaixo, como eu disse, os símbolos são iguais em todos os carros. E Cris, não vais ter um painel de instrumentos do lado do passageiro ou no banco de trás. Não vais ter um volante no lugar do passageiro. Vais ter um volante no lugar do condutor. Se o volante faz assim, ou se faz assado, ou se tem um símbolo da Renault ou o símbolo da Mercedes, é igual. Há uns veículos que buzinam na cena da manete dos piscas. Há outros que e normalmente quase todos ou nas pontinhas ou ali mesmo no meio à beira do símbolo. Okay? Eu não estou a obrigar-vos a saber uma coisa sem vos estar a falar nela. É isso que você está aqui. Isto também é para vocês perceberem que se eu falo aqui, se depois o vosso instrutor prático tem que voltar a falar, vocês em vez de estarem a andar para a frente a fazer quilómetros nas aulas práticas, estão parados e ele a dizer-vos isto. E vocês estão a perder aula. Entre aspas. Não estão a perder porque estão a ter aula, mas estão a perder de fazer quilómetros. E se tiveram a sorte de ter alguém, certo? Que vos explicou, aproveitem. É só nesse sentido que eu estou a falar. Ok? Certo? Portanto, painel de instrumentos é onde se situam os principais instrumentos que o aluno vai ter necessidade de controlar. E uma das perguntas que eu ia fazer, porque é uma pergunta que um examinador, no dia do vosso exame de condução, as tais 3 perguntas obrigatórias que eles têm que fazer, e uma delas que ele pergunta é, no painel de instrumentos, qual é o instrumento essencial e que o veículo e que tem que estar em funcionamento, em que se não estiver em funcionamento o exame não podia ser realizado. Qual é? É o velocímetro. É? Não, é o velocímetro. Estou a falar no painel. Os piscas não fazem parte do painel de instrumentos. Ok? É o instrumento. Certo? Certo? O que é o velocímetro? É o que nos dá a velocidade. Está aqui, olha. Uma pergunta de exame. Velocímetro. Indica-nos a velocidade a que nós vamos naquele momento. Se estivermos a 20, diz lá 20 km por hora. Se diz 80, nós vamos a 80. Portanto, o velocímetro indica-nos, e isto é pergunta teórica, indica-nos a velocidade instantânea, a velocidade que vamos naquele momento. Se estivermos parados, está a 0.
Exatamente, Benildes. É o negócio da velocidade. Velocímetro, velocidade instantânea. Depois vai haver o conta-quilómetros total, ou também chamado de odómetro. Ok? Que é aquilo que vocês estão a ver aqui neste carro, que é a moda antiga. Agora, quando vocês veem nos carros novos, já tem os números, é uma luz, não é? Os números são uma luz, certo? Ou às vezes a vermelho, outras vezes a azul, outras vezes a branco. Pode indicar, o carro tem 2 odómetros. O conta-quilómetros total, que é que nos indica a totalidade dos quilómetros que o carro fez desde que foi feito, certo? E os quilómetros parciais, o conta-quilómetros parciais, que é aquele que a gente sempre que queira pode pôr a 0. Que é para contar, olha, preciso saber quantos quilómetros é que vou fazer hoje. Olha, atestei agora o meu depósito. Vamos ver com 20 euros quantos quilómetros, ou atestei não, com 20 euros quantos quilómetros é que o carro vai fazer. Ok? E vocês põem a 0. Conta quilómetros total ou conta quilómetros parcial. Está aqui. Maura, o E-condução é o módulo seguinte a este que vais ter que fazer. Tá? Não sei, acho que é isso que estás a perguntar. Termómetro. Acende esta luzinha. Ou há veículos que têm mesmo um ponteiro da temperatura. E se tiver, o normal é os 90 graus. Ok? Que deve estar ali nos 90 graus, que é mais ou menos a meio. Isto, se acender esta luzinha, significa que o vosso veículo, ou seja, que o líquido de refrigeração está demasiadamente quente. Ok, vamos lá ver, já daqui a um bocado vamos ver qual é o sistema de lubrificação. O que é que compõe o sistema de lubrificação. Então, se acender essa luzinha, é a luzinha da temperatura. Temperatura do líquido de refrigeração. Se acender, é sinal que o carro está a sobreaquecer, a aquecer mais que o que devia. Quando acende esta luzinha, ok, estas são as essenciais, é o manómetro do óleo, é o óleo do motor, significa falta de pressão. Falta de pressão do óleo. Óleo ou sistema de lubrificação, que vamos já falar também daqui por um bocadinho. Portanto, aqui isto é falta de pressão do óleo. Ou não tem, ou tem pouco, ou não está a lubrificar, não está a circular. Quando fica esta luzinha acesa, é chamado amperímetro, que tem a ver com sistema elétrico do veículo, que pode ser bateria, que pode ser fusíveis, que pode ser alternador. Ok? Também já vamos falar daqui um bocadinho no sistema elétrico. Uma que hoje em dia anda muitas vezes acesa é quando o combustível chegou à reserva. Chama-se liquidómetro. Que é indicador de fogo. Estou a tentar selecionar. Indicador de combustível. Certo? Não vão pensar em dizer é gasolina e o carro é gasóleo. Não, é um indicador de combustível. Assim dá para os dois. Anterior. Caetano, depois podes sempre fazer print, colar e depois podes rever bens aqui, puxas a aula para aqui e fazes print. Ok? Certo? É só mais para depois não estendermos muito a aula. Hoje até já estou em casa, mas para vocês, para alguns de vocês, pode haver outra coisa para fazer. Ok? Tu podes sempre voltar a entrar na aula e simplesmente vires aqui passar. Ok? Ou fazer print. Está bem? Tá? Ok. Esta muito importante, que vocês às vezes esquecem-se, que é sinal que o travão de estacionamento, que vocês chamam de travão de mão, está puxado. Ou seja, enquanto esta luz estiver acesa no painel de instrumentos, significa que o veículo está travado.
Ou seja, luz do travão de estacionamento. Ou se desligou, se acender em andamento, alguma anomalia no sistema de travagem. Depois, a maior parte dos carros tem, mas nem todos, é outra que sai muitas vezes, é o chamado contra-rotações ou taquímetro, que é um dos auxílios, é isto que vos vai ajudar no início a vocês engrenarem velocidades. Ou seja, mais ou menos o vosso instrutor vai dizer, olha, vais acelerar. Quando chegar às 2000 rotações, mete segunda. 2000 rotações, terceira. Em vez de ouvirem o barulho. Certo? É claro que depois vai ser por intuição, por ouvirem o barulho do motor. Mas no início vocês vão se guiar muito pelo conta-rotações. Eles, reparem, RPM. Não esqueçam, isto sai. Significa rotações do motor por minuto. No vosso carro normalmente aparece 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Pronto, se for 0, 1 é sempre vezes 1000. Ou seja, se estiver no 1 é 1000 rotações. Se estiver no 2 é 2000 rotações. Ok? Aqui neste caso, como vocês estão a ver aí, diz 10. Ou seja, é vezes 100. É sempre 1000. Só que neste caso deve dizer ali vezes 100. Se vocês é que não notam bem, mas aqui diz vezes 100. Aqui, ó. Chama-se conta-rotações. Indica as rotações do motor por minuto. RPM. Rotações por minuto do motor. Depois, para ligarem ou desligarem a solfagem que tem a ver com o ar, com a ventilação, ok? Portanto, saída de ar, ou quente ou frio. Depois, a luz de resistência de aquecimento do motor, que é quando vocês dão à chave, esta luz acende, normalmente nos carros a gasolina. Só quando ela desliga é que vocês podem dar mesmo à chave, que é a luz de aquecimento do motor. Está a aquecer um bocadinho o motor da arranque, ok? Depois a setinha dos piscas, portanto, se vos acenderem umas luzinhas verdes para um lado ou para o outro, ou se estiverem ao mesmo tempo acesas, que significa que nós estamos com as luzes de perigo. Ou então, pisca da esquerda, pisca da direita, já sabem, luzinha verde para a esquerda, luzinha verde para a direita. Portanto, é só vocês saberem, para além do som, que ele dá, o que eles são característico, é para vocês, se ele desligar, vocês voltarem a inserir outra vez, ok? Pronto. Tacógrafo. Isto é importante porque sai, embora hoje seja muito diferente. Primeiro, é um equipamento obrigatório nos pesados. Que é, atenção, isto sai, controla o registro dos tempos de condução. É aquilo que vocês ouvem muitas vezes falar, certo? Que controla se um condutor de um veículo pesado está demasiadas horas a conduzir. E por isso é que agora vocês veem muitos pesados com 2 pessoas lá dentro. Porquê? Para o caminhão não parar e continuar a circular, trocam o condutor. E faz um X horas, depois faz o outro X horas, para o caminhão estar sempre em movimento e chegar mais rápido ao destino, certo? Porque se fosse só um condutor, tinha que parar de X em X horas, porque não podem conduzir. E é este equipamento, que antigamente era tipo um CD, que entrava aqui por trás disto, okay? Agora é um cartão tipo um cartão de cidadão, que o condutor tem, que são os condutores profissionais, os condutores dos veículos pesados, tem um cartão tipo um cartãozinho de cidadão. O caminhão tem um leitor e eles, ao entrarem e iniciarem a condução, têm que meter, e ele começa a contar o tempo, ok? Das horas que está a conduzir, a velocidade, por isso é que também tem um velocímetro, ok? Para ver se a polícia faz paragem, pede-lhe o cartão, vai ler a informação do cartão, vê se o condutor esteve demasiadamente horas ao volante e vai ver se ele alguma vez infringiu a lei da velocidade, ou seja, se ultrapassou o limite de velocidade fixado por lei. Portanto, o tacógrafo controla as horas de repouso do condutor. E é uma pergunta que costuma ser muito.
Ok? Deixem-me só ir agora aqui ao vídeo para vos mostrar aqui outras coisas. Onde é que está o vídeo? Aula 17. Okay. Para vocês perceberem aqui diferenças de... Pronto, estão a ver aqui se calhar é uma imagem melhor. Reparem, do lado esquerdo, os dois ponteiros, o maior que tem o 1, 2, 3, 4, 5 e vai até ao 6 é o conta-rotações. Neste momento este carro vai quase às 3.000 rotações. Por baixo o mais pequenino é o da temperatura. Tem lá aquele símbolo, parece é um T invertido, não é? Um T assim, depois tem, desculpem, tem tipo umas ondinhas, portanto, temperatura, que deve estar mais ou menos a meio, que é os tais 90 graus. Em cima, onde diz que tem aquelas letras a vermelho, normalmente é ali, aquilo dá para trocar a informação, depois vocês, depende do veículo, há veículos que têm mais ou menos informação, mas tem lá o odómetro, pode servir de odómetro, que diz lá os quilómetros totais e parciais. Muitas vezes diz, por exemplo, o que nos falta, os quilómetros que nos faltam para terminar o combustível. Muitas vezes aparece a dizer a média. Portanto, vocês depois na manete do pisca, okay? Normalmente tem sempre umas setinhas, certo? Em que vocês carregam e aquilo vai mudando a informação. Há aqueles que aparecem, por exemplo, a pressão dos pneus, ok? Estão a ver aqui que estas letras vermelhas aqui, estes números vermelhos, esse coisinha vermelho, que é algo, nesse caso, digital. Do lado direito temos o velocímetro, que é o ponteiro grande. Neste momento este veículo vai quase nos 120 km por hora, portanto é o velocímetro, velocidade instantânea, e o nível de combustível, que é o de baixo, em que ele começa a ir para a esquerda cada vez mais, quer dizer que está a chegar à reserva e vamos ter que inserir combustível. Ok ou não? Estão a acompanhar? Ok. Pronto. Isto aqui, normalmente, se vocês repararem, também tem o conta-rotações, que é o que tem o 1, 2, 3, 4, que neste momento o ponteiro está nos 3. O termómetro, o mais pequenino do lado esquerdo. O liquidómetro, nível de combustível. E do lado direito temos o velocímetro de velocidade instantânea. E aqui em baixo, lá reparem, o conta-quilómetros total e parcial. Às vezes até tem a data, outras vezes tem as horas. Okay? Pode ser muitas informações. Depois tem a ver os símbolos. Estão a ver estes símbolos aqui, à volta, estes todos cinzentos. Certo ou não? Eu aqui não consigo editar. Eu acho que tinha uma foto destas. Pronto. Vou dizê-los começando pela esquerda, do lado esquerdo, ok? De baixo para cima. Ok? Da esquerda, aqueles acinzentos, de baixo para cima. Estes três primeiros têm a ver com as luzes. Vai depender da cor. Sendo que o primeiro e o segundo são iguais, como vocês estão a ver. Mas os médios é verde. Conseguem ver ou não? Gabriela, faz refresh. Estão a ver aqueles símbolos? Certo? Tipo, faz tipo... Exatamente. Gabriela, já estás? Já conseguiste? Já? Ok, pronto. Em baixo, do lado esquerdo, os dois que são iguais. Se for verde, é as luzes de cruzamento ou médios. Se for azul, é as luzes máximas, ok? Ou luzes de estrada. O terceiro é os mínimos. Vocês estão a ouvir bem? É que eu agora peço que estou mais lento. Conseguem me ouvir bem? Não está a ouvir com cortes? Sim? Ok. Pronto. É que a câmera parece que está assim mais lenta. Portanto, o terceiro é os mínimos. Mínimos ou luzes de presença. Os outros dois de cima... Ok. Mas estão a ouvir, correto? Estão a ouvir bem? Ok, pronto. Os dois a seguir, ou seja, o quarto e o quinto, é as luzes de nevoeiro. Por isso tem aqueles, tipo, parece que tem uma faísca a meio, não é? Tem assim um... Pronto. Se for o verde, é luz de nevoeiro à frente. Se for o laranja ou amarelado, é luz de nevoeiro atrás. Ok? O de cima de vez é de desembaciar o vidro de trás. Ou seja, o retângulo é sempre o de trás. O que for o igual a este. E faz tipo trapézio. Tipo assim, não é? E depois faz assim, não é?
trapézio. Vocês sabem que é o trapézio, não é? Esse aí é o retângulo, não é? O trapézio, já sabem que é assim, tipo mais... Ok? O trapézio é o vidro da frente, desembaciar o vidro da frente. O retângulo é desembaciar o vidro da... Depois no E-condução vai ter isto mesmo, ok? Com as cores. Depois, começando na linha de cima, da esquerda para a direita, já vimos a resistência, certo? Que é desembaciar o vidro de trás. O outro que tem um menos e um mais é da bateria, alguma anomalia no sistema elétrico, esse já vimos há bocado. Estes dois têm a ver com o sistema de travagem, ok? Portanto, ou o travão de estacionamento está acionado, o que tem o P e o que tem o ponto de exclamação é sistema de travagem, ok? Ou é porque está acionado, travão de mão, ok? Ou é porque há alguma anomalia no sistema de travagem. O outro que nós já vimos era da lubrificação, portanto, falta de pressão do óleo do motor, tem a guilhotina, depois tem uma gotinha, que aí não se vê. Este é da resistência, ok? O primeiro, do lado direito de cima, é calços de travão, portanto pode ser alguma anomalia também no sistema de travagem. Esse aí é o controle de estabilidade do veículo, ok? Por exemplo, a situação do ABS, por exemplo, o controle de estabilidade. Este também é o que tem tipo um traço, também é com os carros a gasolina, de manhã ao porem a trabalhar, para nós não estarmos lá a acelerar. Okay? Há um botãozinho que nós puxamos e aquilo fica o motor acelerado para o carro não ir abaixo, porque os carros a gasolina têm que aquecer. Então também é tipo resistência. Ok? Este aqui não sei o que é que eles querem com isso. E o outro, muito importante, que é o tal das luzes de perigo. Portanto, este é o sinal, que normalmente é vermelho, que tem esse triângulo. O sinalzinho é vermelho. Okay? Depois tem aquele triângulo desenhado a branco, que é as luzes de perigo, as 4 piscas. Ok? Isto é só para vocês terem noção. Ok, pronto, isto também já vamos ver ali no outro. O tal tacógrafo. Estão a ver ali o tal equipamento que depois lê o cartão do tacógrafo? Estão a ver ali? Mete-se ali aquele cartão, aquele tipo de cartão. Deixem-me ver que já avançou. Conseguem ver ali, certo? Parece uma carta ou um cartão de cidadão. Ok, pronto. Isto também já vou-vos mostrar. Isto depois é... Já vos vou explicar isso tudo aqui direitinho no outro sistema. Ok. Isto já faz parte da aula de amanhã. Deixem-me só pensar aqui mais alguma coisa pertinente no vídeo que eu vos possa mostrar que vos vai ajudar. Não. Ok. Pronto. Voltamos então aqui. Esta imagem. Quinta. Quarta não, quinta. Exatamente. Amanhã para mim é sempre andar. Reparem, para uma condução segura é necessário termos uma boa visibilidade, mas não é só termos boa visibilidade, é nós termos a noção que temos que olhar. E normalmente o problema é vocês não terem esta noção de que temos realmente que nos mexer, que eu costumo dizer na brincadeira flexões alentejano, que é mexermos, ok? E esta imagem que vocês estão a ver aqui já é super repetida, certo ou não? Já lembram-se de termos visto esta imagem? Reparem aqui, ó. Rodar ligeiramente a cabeça. Ok? Lembram-se ou não desta imagem? Não se lembram? Olha que já demos. Reparem, esta parte é a tal visão frontal. Está aqui mesmo, olha. É o nosso campo visual. Esta parte é o que nós conseguimos ver através do retrovisor do espelho do lado esquerdo. Esta parte azul, deste lado, exatamente, ainda é do espelho. Esta parte amarela é o retrovisor interior, aquele daqui. E esta parte cinzenta, muito bem, a Beneles e outros que já falaram antes, é os tais ângulos mortos, ou seja, o ponto morto. Vocês, pontos cegos. Não é ponto morto, em brasileiro diz ponto cego. Okay? Que é, o veículo está lá e nós não o conseguimos ver. E ele está lá ao nosso lado. Lembrem-se da visão em... Qual é o tipo de visão que temos que ter em termos de ângulo? 300
360 graus. Ok? Não esquecer. E agora vamos para a parte dos sistemas, que é para vocês perceberem melhor. Só um bocadinho. Muito bem. Em termos de motor, tipos de combustível utilizados. Obviamente, o combustível a utilizar é recomendado pelo fabricante, ou seja, se vocês comprarem um carro a gasolina, é a gasolina que tem que meter. Se comprarem a gasóleo, é a gasóleo que tem que meter. Se for a gás, é a gás que tem que meter. Ok? Isso é a primeira parte. Agora, portanto, o combustível a utilizar, que é uma pergunta que sai, é, obviamente, o fabricante do motor que nos diz, certo? Qual é o combustível que temos que utilizar. Certo? Tayane, a visão que nós temos que ter enquanto conduzimos é 360 graus. Os espelhos dão-nos 180 e depois nós temos que rodar a cabeça para ir buscar os outros 180. Ou seja, basicamente é como se nós tivéssemos que girar a cabeça toda à volta. Ok? Daí uma visão em 360 graus. Ok? Pronto. Em relação a esta situação do motor, uma correta manutenção do motor faz com que o carro consuma menos combustível, consuma menos óleo, portanto deve-se regularmente fazermos a retificação do motor, ou seja, levarmos o veículo à revisão para que ele tenha um correto funcionamento. Se não está a verter óleo, se não está a perder combustível. Ok. Outra coisa importante, que é uma pergunta que sai, que é o que é que tem que estar juntamente com o combustível no depósito para que haja a combustão? Para uma fogueira arder, o que é que a fogueira tem que ter? Oxigênio. Tem que ter ar. Vocês respondem sempre chumbo. Não faz sentido. Há gasolina com chumbo, há gasolina sem chumbo. Ok? Portanto, o que tem que estar juntamente com o combustível no depósito para que haja combustão é oxigênio. Já te saiu, Benil, já saiu esta pergunta? Já lhe saiu? Não? Mas vai sair. Ok, vamos lá que senão não temos tempo. Pronto, aqui temos os vários tipos de combustível que existem. Agora já existe a parte do hidrogênio e do elétrico. Obviamente, em termos de combustíveis normais, o GPL acaba entre o gasolina e o gasóleo, o GPL é sempre o menos poluente, certo? É biologia, exatamente. Ok, agora vamos então aos sistemas que eu tenho aqui resumido. Acho eu, pronto. Aqui está. Exatamente. É mais, gosto mais daqui do que tenho aqui. Ok. Começamos então pelo sistema de transmissão. Compõe o sistema de transmissão. O sistema de transmissão é composto por tudo isto que vocês estão a ler aqui, desde o motor, desde a embreagem, a caixa de velocidades, o veio de transmissão, os semi-eixos, o diferencial e as rodas, chamadas as rodas motoras. Lembram-se o que é que são as rodas motoras? São as rodas que puxam. Rodas que puxam. São as que recebem a força do motor. Daí chamarem rodas motoras. Que há veículos com tração à frente, então são as duas da frente. Há veículos com tração atrás, que são as rodas de trás. Ou há aqueles veículos que vocês ouvem dizer que são 4x4. Então aí são tração às 4. São as 4 que recebem, ok? A tração do motor. Ok? Pronto. Rodas motoras, rodas que puxam. Mais duas coisas importantes aqui, que é o que sai lá. Caixa de velocidades. Para que é que serve? Ou qual é a função? Ou o que é que nós temos que fazer
Ok? Para engrenar... Atenção, esta mensagem, esta pergunta, não é só importante para vocês decorarem, que é o que vocês normalmente gostam, é decorar para responder quando não sai no teste. É de extrema importância vocês pensarem nisto que eu vou falar agora quando estiverem na prática. Para engrenar uma velocidade, ou marcha, que os brasileiros chamam, ok? Uma marcha diferente, digamos, vocês têm que adaptar a velocidade. Ok? O que é que temos para engrenar uma velocidade? Adaptar a velocidade instantânea. Ou seja, estamos em primeira, só para vos dar um exemplo, ok? Estamos em primeira, o que é que vocês vão ter que fazer para meter por segunda? Acelerar primeiro, para o carro ter alguma velocidade, para poder engrenar segunda. Eu quero meter terceira, vocês vão acelerar, para o carro chegar a uma determinada velocidade, que é para depois poderem meter terceira. Assim como, que é onde vocês normalmente falham nas aulas práticas, assim como quando é para reduzirmos, terceira para segunda, quarta para terceira numa caixa de velocidade, certo? Primeiro que vocês não estamos a 50, vamos meter segunda. Não. Começamos a tirar o pé do acelerador. Eu sei, eu bem tento. Começamos a tirar o pé do acelerador ou começamos a travar e depois é que vamos reduzir na caixa. Mas atenção, o que eu vos estou a dizer, ok? O que eu vos estou a tentar dizer aliás, a resposta exata é o que é que nós temos para termos, o que é que nós temos que fazer para podermos engrenar uma velocidade. Eles lá não dizem se é progressiva, se é primeira para segunda, segunda para terceira, terceira para quarta, nem quarta para terceira, nem terceira para segunda, nem quinta para quarta. Eles só dizem o que é que nós temos que fazer para engrenar uma velocidade na caixa de velocidades. Ou seja, o que é que nós temos que fazer? Adaptar a velocidade instantânea. Aumentar ou diminuir. Se vamos primeira para segunda, segunda para terceira, aumentamos. Se vamos de quarta para terceira, terceira para segunda, vamos diminuir. E se pararmos, até temos que meter primeiro. Ok? Outra coisa importante que sai é a embreagem. E eles perguntam o que é que acontece quando eu piso. Portanto, quando vocês pisam, vocês simplesmente estão a cortar o movimento entre... Estão a cortar, estão a interromper. Pode ser cortar, pode ser interromper, pode ser desligar. Ok? Estão a interromper, a cortar, a desligar o movimento entre o motor e as rodas motoras. Não estão a parar as rodas motoras. O que acontece é que se vocês estiverem com o pé no fundo da embreagem, vocês aceleram, o motor faz aquele barulho todo, vum, 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 e não transmite às rodas. É como vocês estarem a dar o máximo num amplificador de uma aparelhagem, certo? Ok? E simplesmente tirarem o fio e ele não liga as colunas não dão som. É a mesma coisa. Vocês aceleram ao fundo, estão com o pé na embreagem, está a cortar a ligação, certo? Então o carro só faz barulho, não transmite às rodas. Eu sei que sai. E sai ao contrário. Sai o que é que acontece quando nós tiramos o pé da embreagem. O que é que começamos a fazer? Começamos a fazer a ligação entre o motor e as rodas. Ou seja, estamos a fazer a ligação. Piso, corto, interrompo, desligo. Atenção, isto pode sair nestas 3 palavras que eu acabei de dizer. Pisar, cortar, interromper, desligar o movimento entre o motor e as rodas motoras. Quando tiramos o pé da embreagem, começamos a fazer essa ligação.
Tá? Mais do que isto não vos posso fazer, vos garanto. É isto. Depois temos o sistema de lubrificação. Primeiro, o que vocês têm que pensar, o que faz a lubrificação das peças, lubrificação do motor, é o óleo do motor. Que deve ser o recomendado pelo fabricante para aquele motor. Então, devem utilizar o óleo aconselhado. Ok? Certo? Devem regularmente, o normal utilizador do veículo deve verificar o nível de óleo através da vareta, sendo que o carro tem que ficar numa superfície plana, portanto tem que estar nivelado, não pode estar inclinado, porque senão aquilo vai dar mal, e tem que estar repousado. Normalmente utilizam a expressão estar frio, ok? Ou seja, já tem que estar desligado há algum tempo. Porquê? Porque se o carro está em movimento, está a trabalhar, o óleo está a trepidar e está a girar no motor. Quando vocês param o veículo e fica ali o veículo, é como vocês terem uma garrafa de azeite, por exemplo, e abanam. Depois pousam, aquilo nos corre logo diretamente, certo? Começa o azeite a começar a deslizar, até depois de estar um certo tempo repousado, ele desliza todo e fica todo no fundo da garrafa. O óleo é igual. Tem um reservatório por baixo do motor, que é o chamado cárter. Portanto, o cárter, já posso pôr aqui até, o cárter é o local, é o reservatório onde está armazenado o óleo, ok? Quando vocês param o veículo fica ali, normalmente 10 minutos, um quarto de hora, portanto não precisa estar frio, ok? Aquilo começa a repousar, certo? E simplesmente, normalmente o que acontece é que, por exemplo, de manhã, antes de irmos trabalhar, é a altura ideal para fazermos isso. Antes de pormos o carro a trabalhar, abrimos o capô e vamos lá verificar o nível. O nível é verificado através de uma vareta, portanto é uma coisinha deste tipo, certo? Que é comprida porque tem que atravessar o motor todo, mas, ok? Depois na ponta tem uma coisinha que é para a gente puxar, ok? Mas só na pontinha da vareta, tipo, aqui é o máximo e aqui é o mínimo. Percebem? Ok? Portanto, é só na pontinha que tem o máximo e o mínimo. E o óleo do motor tem que estar mais próximo do máximo. Sempre o mais próximo do máximo possível. Nunca acima do máximo, nem, obviamente, no mínimo ou abaixo do mínimo, que não havendo óleo, não vai fazer a lubrificação, certo? E o motor pode ir à vida, pode rebentar. Ok? Está entendido? Normal, utilizador do veículo deve verificar regularmente o nível de óleo através da vareta, sendo que o carro tem que estar numa superfície plana e repousado. Normalmente diz tem que estar frio. Ok? Já agora, retiram a vareta e a primeira vez que a retiram tem que limpar, porque ela está suja. Depois é que voltam a inserir e quando voltarem a tirar, é que na pontinha da vareta verifiquem qual é o nível. Gabriela, se andares atenta, normalmente não é necessário todas as semanas. Ok? Certo? Mas o tão frequente como possível. Repara, tu podes... por exemplo, eu tenho um carro que gasta um bocadinho de óleo e eu já sei que ele gasta. Também depende da idade do carro, da maneira da coça que levou, não é? Foi levando ao longo dos anos. Se tu vês que é um carro propício a isso, deves verificar mais regularmente. Se vês que é um carro novo, em que normalmente não tens problema nenhum, se calhar uma vez por mês chega. Ok? Pois vocês têm que pensar. Também é como termos um cão que come pouco e um cão que come muito, não é? Um tem que se deitar mais comida do que outro, por exemplo. Estão a entender? Ok. Depois temos o sistema de refrigeração. E o que faz a refrigeração do motor é o líquido de refrigeração. Que se vocês, se calhar, perguntarem aos vossos pais, para eles é água da torneira. Não deve ser, obviamente, água da torneira. E porquê é que se fala em líquido de refrigeração? Ou, aliás, nós podemos até deitar água da torneira. Temos é que misturar... a primeira já dei, Abeniles. Temos é que misturar o líquido de
de refrigeração. O que é que faz este líquido? Se calhar vocês já viram, ok? Há muitos veículos, há muitos condutores que... Calma, ok? Há muitos condutores. Estão a ver aí esse reservatório aí no vídeo? É um reservatório transparente, certo? Que é para vocês, só olhando, conseguirem ver se a água está ao nível ou não. Tem lá um máximo e tem lá um mínimo. Se deitarem só água, esse reservatório vai começar a ganhar o quê? Verdete. Vai haver a sujidade na tubagem e vocês vai queimar um bocadinho esse reservatório e vocês depois vão olhar para fora e nem conseguem ver o nível se está correto ou não porque só estão a acrescentar água. Por isso é que tem que se deitar esse tal líquido de refrigeração, que é um líquido, ok, que simplesmente faz a limpeza da... É líquido de refrigeração. Está aqui. Ok? Certo? Aliás, há um líquido próprio que vocês nem têm que meter água. Compram um bidão do líquido de refrigeração e também é anticongelante. O que é isto de anticongelante? A baixas temperaturas, por exemplo, a temperaturas abaixo de zero, vocês sabem que abaixo de zero a água congela. Portanto, esse líquido também permite que a água não congele. E daí ser o essencial. Regularmente, o normal utilizador do veículo deve verificar. Neste caso, é só abrir o capô e espreitar. Se o veículo precisar de água, ou seja, se precisar de líquido de refrigeração, não se esqueçam que tem que estar frio. Porque se aquilo estiver quente, vocês ao abrirem, a água a ferver vai-vos queimar. E já aconteceu a muita gente. Portanto, só abram este reservatório que vocês estão a ver aqui se o veículo estiver frio. Ok? Entendido? Já falta pouco. Estamos mesmo a terminar. Sistema de direção. Temos volante, coluna de direção, caixa de direção, pendural, barra transversal, eixo e manga de eixo. Calma. O que é que eles falam na direção? Falam. Já ouviram falar em direção assistida? Direção assistida é o que normalmente todos os carros têm agora, novos, que é a força para vocês virarem o volante é menor. Ok? Portanto, antigamente, para fazerem virarem um caminhão ou virarem as rodas, virarem o volante, girarem o volante, era muito complicado. Nós dizíamos que tínhamos que comer uma broa para ter força. Ok? Direção assistida significa que essa força é muito menor. Ou seja, basicamente é ali um sistema que nós, ao girarmos, vai fazer com que o condutor não tenha que fazer tanta força para virar as rodas. Então, a direção assistida é um sistema que aumenta o conforto do condutor. Não aumenta a segurança de viragem. Apenas a força que fazemos para virarmos o volante pode ser menor ou é menor. Por isso é que nós dizemos que a direção assistida aumenta o conforto do condutor. Com certeza também já ouviram falar na direção desalinhada, que é quando vocês, numa reta, largam o volante momentaneamente e o carro começa-vos a fugir para um lado. Significa, nesse momento, que a direção está desalinhada. Ou seja, basicamente é vocês pensarem que tem aqui uma roda, aqui outra roda, e basicamente uma das rodas está, em vez de estar direitinha, faz isto. E o carro começa a fugir para um lado. Isso, para além de alterar a trajetória do veículo, ou seja, o veículo em linha reta, sem nós estarmos a mexer no volante, começa a fugir para um lado, vai, e vamos falar isso na próxima aula, vai desgastar os pneus de uma forma irregular. Ou seja, os pneus vão começar a gastar, não por o pneu todo, mas nas partes laterais dos pneus. Ok? Mas esta informação vamos complementar na próxima aula.
Portanto, o mais importante é vocês pensarem na direção assistida, ok? E o que é isto da direção desalinhada? É o carro começa a fugir. Depois temos o sistema elétrico, e o sistema elétrico, o principal é falar-se na bateria, que é a pergunta que vos sai. A bateria faz parte então do sistema elétrico, é um acumulador de energia, é como a bateria do telemóvel, serve para acumular, que é para depois nós termos bateria para andarmos aí a falar ao telefone sem estar ligado à corrente, ok? Neste caso, enquanto o carro está ligado, ele está a acumular, a bateria está a acumular energia para quando nós desligarmos o veículo, termos energia para pôr o veículo a trabalhar. Portanto, é um acumulador de energia e não um gerador, acumula a energia, ok? Não tão regularmente como a verificação do nível de óleo ou a verificação da água, nós devemos de ver o nível de eletrólido da bateria. Que é, vocês se olharem para uma bateria, deixem-me procurar aqui no vídeo que eu acho que tenho aqui. Está aqui. Estão a ver aqui? Onde está o símbolo da temperatura? Estão a ver aí? Isso aí é a bateria. Se repararem, tem esses, parece uma coisa para desapertar com uma chave de fendas, um parafuso grande. Tem 1, 2, 3, 4 e há ali um que mal se vê. Estão a ver ou não? Sim? Pronto, isso normalmente é como uma moeda de €1. Cris, não estás a ver? Espera aí, vou dar Enter agora. E agora, já estás a ver o vídeo? Agora sim? Cris, já está? Ok, ótimo. Estão a ver aí esses parafusos aí? Aquilo que parece um parafuso, aquilo é como uma moeda de €1. Aquilo vocês rodam e abrem aquilo. E espreitam lá para dentro, e lá para dentro tem um líquido. E tem umas placas de metal. E essas placas de metal têm que estar submersas nesse líquido. Esse líquido não é nada mais, nada menos do que... Alguém sabe? Água destilada. Ok? Portanto, a bateria tem que ter água destilada de modo a cobrir as placas. Ou seja, o que é que se adiciona à bateria? Água destilada de modo a cobrir as placas. Tayane, todos os carros têm bateria. As baterias é que agora algumas são diferentes. As novas normalmente vêm seladas e simplesmente não consegues fazer nada. Ou seja, simplesmente se falhar e se for à vida tens de comprar uma nova. Ok, Tayane? Portanto, não varia de carro para carro, certo? Há baterias aconselhadas dependendo do veículo, ok? E depois há baterias que é à moda antiga e tem a situação da água destilada, e há outras que vêm simplesmente seladas, em que tu não podes abrir, não podes mexer. Avariou, está dentro da garantia, pedes uma nova, se está fora da garantia, tens que pagar e meter uma nova. Não dá para recarregar. Algumas dão, as mais antigas dão, mas normalmente, okay, dificilmente são recuperáveis, ok? Está entendido? Pronto. Água destilada. O que é que se adiciona à bateria? Água destilada de modo a cobrir as placas. Sai muitas vezes esta pergunta também. E agora também deve-nos faltar para aí um sistema. Ou dois. O sistema de escape, que tem a ver com a panela do escape, certo? O catalisador, que é que normalmente sai. Catalisador. Sabem o que é o catalisador? Carros a gasolina, normalmente, certo? E é para transformar, ok, os gases nocivos, ou seja, prejudiciais, em não nocivos. É tipo, estão a ver os esgotos? E antes dos esgotos caírem no mar ou no rio, normalmente tem o quê? Uma central de tratamento dos gases. Basicamente, o catalisador serve para isso. Ok? É um local, antes dos gases serem libertados pelo cano de escape, certo? Fazer-se ali um tratamento. Okay? Não, é por baixo do carro. Não é no depósito. É outra coisa, não tem nada a ver com o depósito de combustível. Ok, Tayane?
certo? Já faz parte do escape. Quando está a expelir, quando está a vir cá para fora para sair os gases. Ok? Certo? Então há ali um tratamento para que os gases, quando saem do cano de escape, já sejam menos poluentes. Ou seja, eles dizem nocivos, que é prejudiciais, em não nocivos. Eu digo menos nocivos, menos prejudiciais. Ok? Portanto, isso é o catalisador. Já agora, nenhum veículo pode circular a emitir quer poluição do ar, quer poluição sonora. Ou seja, como às vezes vocês veem alguns veículos que passam por nós, fazem um barulho terrível, certo? Ó, está aqui. Silenciador com função de reduzir os ruídos. Estão a ver? Portanto, nenhum veículo pode circular na via pública a emitir ruídos superiores ao normal. Certo? Ou panela rota, como às vezes se diz. Sistema de travagem. Já está a fogo. Isto hoje está a coisa. Já vamos terminar. Sistema de travagem. Eles falam no ABS. Alguém já ouviu falar? É um sistema, agora todos os carros têm, antigamente, ainda sou do tempo, que quando íamos comprar um carro, havia a hipótese de escolhermos com ou sem ABS, como havia a hipótese de escolhermos com ou sem airbag, por exemplo. O ABS é um sistema de travagem mais eficiente que o normal, com o sistema normal, ok? Porque evita o bloqueio das rodas numa travagem de emergência. Ok? Portanto, é um sistema de travagem mais eficiente porque evita o bloqueio das rodas numa travagem de emergência. Faz com que haja uma maior aderência. Ou seja, regra geral, serve para diminuir a distância de travagem. Ok? Portanto, vamos voltar a falar no ABS, numa aula mais à frente. Daqui a 2 aulas. Certo? Ok? Em relação a falarem em sistema de travagem deficiente, ok? Isto, obviamente, se o sistema de travagem está deficiente, o carro possivelmente pode não travar e pode, sobretudo, que é o normal, haver um desequilíbrio da travagem. Imaginem, estamos a conduzir, certo? Roda da frente, rodas de trás, nós travamos. E há uma roda que trava mais do que outra. Portanto, esta, por exemplo, trava mais do que esta, deste lado. O que é que o carro vai fazer? Vai entrar em desequilíbrio. Portanto, obviamente o sistema de trabalho, e é um dos órgãos testados nas inspeções, que é, vamos dar as inspeções na próxima aula, portanto é um dos órgãos em que vocês metem lá o carro e o inspetor vai travar e uma das coisas observadas é se ele trava, se o carro trava, e se há um desequilíbrio, ou seja, se uma roda trava mais do que outra. Se houver uma percentagem grande de diferença entre uma roda e outra, o carro vai reprovar, por exemplo, na inspeção. E, obviamente, a probabilidade de termos um acidente é muito maior. Portanto, sistema de travagem deficiente, pode haver um desequilíbrio na travagem. Para terminarmos, agora sim, e desculpem lá, isto hoje está a coisa, o sistema de suspensão. E o sistema de suspensão, vocês têm aqui a mola, por dentro está ali o amortecedor, portanto, molas e o amortecedor. Ali uma coisa mal escrita, amortecedor, ok, certo? Deixem ver se eu encontro aqui no vídeo algo mais aqui. Não é este. Isto é para... Estão a ver aqui? Ok, aqui vê-se bem. Ok, a mola é esta parte de fora, o amortecedor está por dentro da mola, certo? Basicamente, os amortecedores servem para que nós, numa situação de passarem lombas, buracos, já vai passar o vídeo à frente para vocês verem.
E ainda está a falar no travão de estacionamento. Ok. E, exatamente. Neste tipo de situações, a gente não sinta tanto aquele desnível. Ou seja, o amortecedor, que é uma das perguntas que sai, absorve a oscilação das molas. As molas fazem força para um lado, o amortecedor faz força para o outro, faz com que a gente não sinta tanto aqueles buracos, as lombas, etc. Ok? Importante, dentro do amortecedor tem óleo, portanto o amortecedor tem um êmbolo e tem óleo lá dentro. E uma das anomalias que normalmente acontece nos amortecedores é eles começarem a derramar o óleo, ou seja, o óleo começa a escorrer. O amortecedor fica danificado e começa a perder óleo. Reparem, se começa a perder óleo, se fica ali junto da roda, por onde é que vai esse óleo derramado? Por onde é que vai? Esperem aí, reparem. A roda fica ali. Olha, o amortecedor está ali e a roda fica ali. Não, senhora Maura. Vai para os pneus. Vai para o sistema de travagem. Vai para os pneus. Vai provocar desequilíbrio no veículo ou pode provocar desequilíbrio no veículo. Reparem, ele escorre por ali abaixo e vai parar à roda. Um amortecedor a verter óleo, a perder óleo, provoca desequilíbrio na travagem. Ufa! Chega! Chega e mais que chega. Segunda palavra-chave, número 59. 59. Está? Descansem até amanhã, que eu também vou fazer o mesmo. Desculpem lá alguma coisa. Ok? Até amanhã.